Bichos! Preciso muito dele. Vou colocar um titãs agora. Hã? Preciso muito dele na minha casa. Então, acho que todas as casas precisam, né, gente? Fala sério. Randy Baldresca, que é biólogo, tá com a gente. Você tá bem? Como é que vai, Rê? Bem-vindo, tudo Bom bom? dia, tudo bom bem? dia. Prazer estar aqui com todos vocês. Prazer é nosso, eu só não sei se eu tenho muito prazer em ver tanta coisa aqui em cima. Gente, dá um arrepio, não dá? Olha essa bancada como tá cheia. Sim. De animais diferentes, de insetos, enfim, aracnídeos e répteis. Uau! E tudo isso vem com mais força ainda no verão. Regiane, é um prazer estar com vocês aqui no programa, podendo esclarecer, elucidar questões acerca de pragas urbanas, pragas de verão, tema do nosso programa hoje. Verdade, época de primavera e verão favorece, facilita a proliferação desses organismos indesejáveis na casa da gente. Tá. A começar pelos cupins. Cadê o cupim? Aqui. Ah, tá aqui, Todo ó. mundo já deve ter visto aqueles aleluias, os siriris. Gente, eu que entro em fica- pânico quando eles entram em casa. Exato, a gente fica muito preocupado com o que eles podem fazer de prejuízo na casa da gente. Sim, e dão Então- prejuízo mesmo, real. Os cupins são insetos coloniais, organizados em sociedade. Você tem 2.500 espécies de cupins descritas pela biologia, aproximadamente 250 ocorrem no Brasil, apenas 5 são pragas. Cupins têm um papel fundamental no meio ambiente, porque eles fazem parte do ecossistema. Mas esses que eu estou expondo aqui é o famigerado, Regiane, cupim de concreto. Todo mundo Cupim de concreto? já deve ter ouvido falar desse termo. Esse que você está manuseando é o cupim de madeira seca, é aquele que faz o pozinho. Tá. Você já deve ter percebido, ele faz embaixo de uma cadeira, embaixo de uma obra de arte, embaixo de um armário, embaixo de uma mesa, de uma escrivaninha. É o indício de que tá infestado de cupim aquele imóvel, É um provavelmente. indício que aquele imóvel está infestado Tá. de cupim. Agora, qual a diferença entre o cupim e a broca? Olha, ótima pergunta. Eu tenho todos na minha casa. O cupim, veja, se você me permite, ó. O cupim, a broca de madeira, é um anobídeo, é um besourinho. Não, ele é superficial. Tá. Então, o pó, ele é um talco. Diferentemente Do cupim que faz um granulado. Isso. Ah, Você olha só. Você nota Olha a que no diferença. caso do cupim, é uma bolinha. Vou mostrar aqui, Toninho, ó. Ó, O cupim faz um granulado, tá vendo? Ó, ó. exato. A gente consegue sentir, fica bem... É como se ele fizesse pequenas bolinhas com a Pequenas madeira. pedrinhas. É. E ele, E geralmente... a broca é um pó. A broca é um pó. A gente Tá. olha essa peça de madeira, aparentemente íntegra, Parece, né? mas no meio, Ih, já era. absolutamente infestada. E existem madeiras e madeiras, né? Que o cupim Perfeito. gosta mais. MDF, madeiras mais... Pinos. Pinos também gosta? O cupim É. gosta de pinos? Ele adora E MDF também? pinos e MDF. E Jura? aqui, eu trouxe uma peça de peroba rosa, Que tem madeiras mais nobres, são mais duras, que né? o pessoal, a turma fala, mas cupim não come peroba. Come sim. Come também? Isso aqui estava perto de um dormente de estrada de ferro. A gente achou, identificou um ninho, que eu também tenho oportunidade de mostrar. Nossa, olha isso aqui. Se a gente notar aqui, ó, isso aqui é um ninho de Coptotemis gestroi, cupim subterrâneo, famigerado cupim de concreto. Tá. A gente pode notar o desenho, o formato exato de uma gaveta. Fica até bonito, né? Como que isso é formado? Ah, Aquele aleluia, o siriri, ele procura um lugar úmido, escuro e com farta disposição de madeira. O macho perde a asa, a fêmea também, eles se pareiam e fundam uma estrutura como essa, que é um ninho de cupim. começa uma colônia nova. Exatamente. Só que você percebe, demora-se aproximadamente entre 3 e 4 anos para você ter essa estrutura que eu estou mostrando aqui. Pra acabar com o móvel, E né? como que a gente nota? Então, uma dica para o telespectador que nos vê, que nos ouve, que nos assiste, é justamente com um formão, você apalpar, você de fato apertar fundo de armário, fundo de gaveta, armário embutido, porque se a madeira ficar fofa, é porque você tem a presença de um ninho muito próximo. Ah, entendi. Já o Cryptotermis brevis, o cupim de madeira seca que a gente mostrou, o dano do cupim é muito menor. Então, também, a gente notar, no caso Então do esse cupim... aqui fica mais escondidinho, é mais difícil da gente detectar. Isso, ele fica escondido. Mas todos eles vêm voando, todos eles Todos vêm. vêm voando. Por quê? Por serem insetos coloniais, você tem os reprodutores, que são os siriris, aleluias, que procuram uma fonte de luz justamente para se espalhar
durante o ambiente, no meio ambiente, operários, soldados e reprodutores. Tá. Os operários que fazem a construção do ninho, que alimentam a prole e que fazem a busca por alimento. E os soldados auxiliam os operários enquanto esse trabalho. Entendi. Da mesma forma como formigas, como abelhas, como insetos, outros E é insetos muito difícil coloniais. evitar que eles entrem em casa nessa época, porque tá calor, você vai ficar com a Isso. janela fechada, é muito difícil. Então, uma forma seria fazer uma barreira física com tela de proteção, por exemplo? Você pode colocar tela, né? O dito popular, colocar um balde, né? Embaixo da luz. Balde? Com água. Porque daí eles vão caindo. Porque eles vão caindo. Mas Eles perdem a asa e saem andando para encontrar um móvel, né? para encontrar uma cavidade para fundar o ninho. Então, assim, a melhor dica, identificar uma empresa de controle integrado de pragas que tem à frente um biólogo acostumado a esse tipo de situação, porque ele vai ter a ferramenta correta para poder identificar o problema e realmente fazer um trabalho de desinsetização. Livrar o ambiente dos insetos. Cupim é muito comum, né? A gente até fica um tempo maior falando a respeito desse assunto, porque é um pavor, né? Quando a gente descobre que tem um armário infestado de cupim, a gente perde aquele imóvel. É um prejuízo terrível, né? E é o primeiro inseto indesejável que a gente nota nessa época da primavera e verão. Quando a gente nota aquele bichinho da luz, o aleluia, o siriri, lá na RB a gente sempre fala, quer dizer, quando você notar é porque está aberto o espaço para as demais pragas, como a gente vai mostrar por aqui. E eles vêm muitas vezes das árvores, né? Da rua, árvores, mais, do solo, enfim, das edificações. Tá dando uma afliçãozinha agora aqui de chegar perto desse bonitinho. Eu duro que eu acho bonitinho, de fato. Mas aí é o terror de muita gente, né? Os ratos, que muitas vezes vêm não só do esgoto, mas do telhado também das casas. Sim, espécies distintas. Diferentes, né? O rato de esgoto é esse que a gente traz aqui. É esse aqui? É o ratos novérgicos, é a branca. Ela tem até nome, porque já participou diversas vezes. E eu sou modesto em falar, e sou suspeito, mas eu acho um bicho extremamente adaptado, um bicho bonito, de certa forma bonito. Eu também acho, eu tenho muita dor. Mas que, na verdade, causa um prejuízo social, principalmente agora, na época de chuvas. Se você me permite, é importante citar que a gente não deve, em hipótese alguma, evitar de entrar em regiões alagadas, porque esses roedores, eles transmitem a leptospirose, né? Que na verdade não são eles, é a bactéria Leptospira interrogans, que é a bactéria causadora da doença. Que está no xixi, né? Que está no xixi do desse roedor. Animal. E aí a gente tem contato com essa água, não precisa nem beber. É não. Através da pele mesmo, né? E muita gente fala, mas através de algum corte... Não, a bactéria tem capacidade de penetrar na pele com meia hora de exposição. Você já imaginou? É muito difícil a gente falar isso, mas principalmente no momento que nós estamos atravessando, de alta incidência de chuvas, mas se a gente puder evitar, melhor. E também os animais não devem entrar nessas áreas. E essas águas vêm do bueiro muitas vezes. Vem do bueiro não e vem dá água conta. contaminada. Vem. Esse rato é diferente do rato do qual você citou, rato de telhado. Rato de telhado, ele é preto, é o ratos. Muito comum na região litorânea do estado de São Paulo e do Brasil inteiro, e muito difícil de ser encontrado no ambiente urbano, numa cidade grande e complexa como São Paulo. Geralmente, esses roedores que a gente encontra na casa da gente. E como evitar o telespectador a não ter a presença desses animais na residência? Gente, acondicionar muito bem o lixo, não deixar resto de comida do animal de estimação, do cão, do gato. Às vezes o cachorro deixa de comer, você vai lá e deixa aquele material. Eles adoram ração. Eles adoram ração. Utilizar comedores aéreos, não encostados no chão, porque dessa forma você mitiga, você diminui a probabilidade de ter a presença desses roedores em casa. Você sabe que muitas vezes não precisa nem de resto. A fruta que fica na fruteira, muitas vezes chama esses animais. Eles gostam. Uma época na minha casa eu acordava, de repente estava uma pera comida, ou um mamão. Meu pai amado, resolvemos, graças a Deus. Mas isso também chama. A fruta estava íntegra, não estava estragada, não era resto, e mesmo assim os animais sentem, têm um olfato fantástico. Porque eles têm o olfato e a audição, mas eles são praticamente cegos. Então, no caso de uma casa, de uma edificação com presença de roedor, no caso de um condomínio residencial, um condomínio corporativo, você tem incidência de roedor, você sempre eleger uma empresa séria que possa ter a ferramenta adequada para poder atingir o controle e jamais a erradicação. Na verdade, o pessoal me pergunta, Randy, lá na RB, na minha empresa, o pessoal sempre pergunta, Randy, quantos ratos tem por habitante no Brasil?
impossível de ser dito. As fêmeas dos roedores, dependendo dos 4 As que a gente fala, água, abrigo, acesso e alimento, você tem um macho alfa, entre 3 e 4 fêmeas no clã, que entra em processo de reprodução constantemente. Sim, é um monte de gente, um monte de bicho de uma vez. Um monte de rato. Agora, vamos tentar passar um pouco mais rápido, que não vai dar tempo da gente falar tudo. E tem tantos animais aqui interessantes da gente falar. Por exemplo, o morcego, que fica um pouco mais escondido, a gente não tem muito contato com ele, mas eles estão por lá, né? Sim, e aqui a gente pode identificar e expor 2 espécies distintas. Você tem aqui o Desnodus rotundus, o morcego hematófago. Eu costumo dizer, Esse Regiane, é o que chupa sangue mesmo. Mas que veja, ele tem a função dele no meio ambiente. Claro, todos têm. Eu costumo dizer o seguinte, qual que é a maior praga do planeta, na sua opinião? O ser humano, lógico. É ele. Parabéns. Ele que toma conta de tudo. A maior praga. Sim, sim. Então nós destruímos. A gente termina tudo por onde passa. As matas ciliares, nós não damos conta do lixo que produzimos. Então esses animais aproveitam essa oportunidade para vir para o ambiente urbano. Então esse morcego, apesar de ser, chupar o sangue, como você mesma disse, eles têm função no meio ambiente. Sim. E esse daqui, exposto ao lado dele, é o inseto, é o Molossus molossus. É o morcego que come insetos. E que tem função no meio ambiente, que tem o fator de polinização. Controle biológico, polinização, tudo então, isso, né? Agora, a gente nunca... Não façam mal esses animais, A gente nunca deve entrar numa cavidade, num forro de uma residência, por exemplo, com a presença de morcego, porque as fezes dos morcegos são perigosas. Transmitem doenças. E também uma outra dica se você notar um morcego no piso, em algum local, também não tentar mexer com ele. Porque esse animal estressado... Pode te morder. Pode te morder e transmitir o quê? A raiva. Mas nós não somos o alimento preferido, né? Esse mesmo hematófago, ele vai em cima de animais, de pasto, do cavalo, da vaca, perfeito. A gente não. É. Então, o que a gente tem que fazer? Se precaver, se tiver presença de morcego na casa... Como eu falei, chama uma empresa séria, adequada, que vai ter a ferramenta. Vamos colocar todo mundo no mesmo pacote, falar dos escorpiões e das aranhas, porque imagino que a gente está falando aqui dos animais mais perigosos que a gente pode encontrar. Sim. E inclusive a lacraia. Gente, lacraia, me deu um pânico quando eu encontrei uma na minha casa. Você encontrou? Porque ela é perigosa, encontrei. Super perigosa. E fiquei em pânico mesmo, porque eu sei que ela não é legal, não é um animalzinho bacana. Conta pra gente quais são os riscos e quais são os mais perigosos desses aqui. Olha, aqui a gente está expondo o Titius cerulatus. Que é o marrom, né? O escorpião. Deixa eu levantar. Uma das 3 espécies. Eles vão andar, desculpa. Uma das 3 espécies de escorpião mais venenosos do mundo. Sério? Como eu disse, eles aproveitaram a chance de se proliferar no ambiente urbano. Então, de novo... Tenta ficar bem paradinho pro Toninho. Eles se alimentam de baratas. Esses animais possuem um veneno neurotóxico muito perigoso. Vem acarretando milhares de mortes no Brasil inteiro. Acidentes com crianças. Esse ano aumentou 25%. Nossa. E assim, a ferroada é fatal devido a 3 principais fatores. Local da ferroada, quantidade de veneno inoculado, condição da vítima, uma criança de até 5 anos de idade ou uma pessoa idosa debilitada, e o último tempo de repasto do bicho, a última vez que ele se alimentou. A ferroada é fatal. Olha só. E quais os sintomas que a gente tem que tomar cuidado? Aumento da caixa torácica, quer dizer, falta de ar, suadouro, e regurgitar o alimento. E quais são os lugares que esses animais mais gostam de estar para que a gente evite justamente o criador? Porque eles se adaptaram também no meio urbano, né? Exatamente. Então, evitar de deixar resto de material de construção no quintal. Em locais onde você tem incidência, é difícil falar isso, porque São Paulo está infestado de escorpião. Tá mesmo. Né? A Avenida Paulista tem escorpião, Alameda Lorena tem escorpião, os bairros de Barueri, Santana de Parnaíba, Tamboré, tem bastante escorpião. E o pessoal acha que é só indo pro meio do mato que a gente vai encontrar esse bicho, Regiane, não é encontrado mais no meio urbano. Ele é encontrado no ambiente... Aliás, não mais no rural, né? No rural, no urbano. No ambiente urbano. Por isso é tão importante olhar sapato antes de vestir. Isso. Né? Utilizar telas nos ralos, telas nas grelhas. Ele também vem do esgoto? Ele vive no esgoto. Por quê? Porque a barata tá lá. Exatamente. Qual a principal fonte de alimento dele? A barata. Agora, uma outra dica que eu vou dar, se você me permite. Claro. O grande fator que vem
se tornando problema de saúde pública no Brasil é que você tem que ter protocolo de controle de escorpiões. Uma empresa acostumada a lidar com essa questão, porque se você utilizar um inseticida no qual você utiliza para matar formiga, barata, não mata escorpião. E o escorpião, quando apresenta um caráter de estresse, ele entra em reprodução assexuada denominada partenogênese. Ou seja, uma escorpião fêmea se auto-reproduz. Meu Deus do céu, eles dão um jeito, né? E agora, aqui... vamos falar um pouquinho da lacraia, falar assim, Amanda, da lacraia? Isso. Porque também é uma... Ai, que bonitinho, uma centopeia. Não, gente, isso aqui é uma lacraia e é super perigosa, né? E que vem aumentando também sua concentração no ambiente urbano, Sim. Principalmente perto de, em bairros próximos a lagos, a córregos. Ela né? também é venenosa. Super venenosa. Mas assim, o escorpião ainda é mais venenoso que ela. Só que ela, por ter esse aspecto dantesco, ela é mais robusta, então ela tem um aspecto mais agressivo, as pessoas... se afastam um pouco mais. Já o escorpião não. Ele é muito menor, então as crianças, a gente sempre indica não brincar com animais que você vê no quintal que você não conhece. A gente tem que educar as crianças, realmente, né? Aranha, muitas vezes a musiquinha da Dona Aranha traz na aranha um aspecto fofo. Isso. E, na verdade, a gente precisa alertá-las, né, para esse cuidado. E aqui, uma ocasião muito especial, a gente vai utilizar, a gente tem 3 espécies também expostas, a gente tem a Cantoscurria geniculata, que é a aranha caranguejeira. É a grandona. É a aranha que na verdade não é venenosa. Não, né? A arma dela é friccionar o abdômen e liberar pelos urticantes para afastar o predador. Tá. A gente tem aqui a Phoneutra negriventer, aranha armadeira. Essa sim é perigosa. É brava. Quer dizer, por que armadeira? Porque quando você vai mexer com ela, ela se posta Sim. e ela te enfrenta. Ela é destemida. Sim. Agora, a mais perigosa de todas é aquela essa daqui. minúscula ali? Essa daqui. Regiane, como ela chama? Essa daqui é a Lexóceles, aranha marrom. E vive aonde? Vem aumentando sua proliferação também no ambiente urbano. O problema dessa aranha, diferentemente das outras duas, ambas têm as quelíceras, os pares de ferrões, que quando te ferroam, dá uma dor intensa e você se afasta. A aranha marrom, a Lexóceles, ela te ferroa, você não percebe. Passa alguns dias, ela brota como se fosse uma espinha na sua mão, geralmente é do cotovelo para baixo. Quando você nota, aí você vai, as pessoas geralmente começa a coçar. Espreme, coça, aí você contaminou, ou seja, aquele tecido está necrosado. Olha só. E se você não tiver um correto diagnóstico a tempo, você perde o membro. Perdeu o membro. Você já imaginou, gente? E olha o tamanho, agora, né? Uma pergunta assim, de forma geral, é uma regra de que todas as aranhas que fazem teia não são perigosas? Mas como é bom vir num programa que a apresentadora... Eu moro no meio do mato. A apresentadora, ela tem um jogo de cintura, um conhecimento. Parabéns, é isso mesmo. A gente tem que conhecer, né? Aquela aranha que faz a teia não é perigosa. Ai, mas ela é muito grande. Claro. Assusta, né? Assusta. E se te ferroar, vai doer. Mas as aranhas que não fazem teia, que se escondem, que é o caso dessas 3 que a gente mostrou, aranha marrom, aranha armadeira e aranha caranguejeira, são muito mais perigosas. Mudando de assunto, dá tempo de falar desse ovo? O que significa esse ovo que está aqui em cima? Esses ovos são ovos de Coragipes atractus. Eu não trouxe hoje urubu. Urubu? Que muita gente... Olha que bonito. Ovão, né? Muita gente, né, pergunta para mim, professor, Randi, mas por que o ovo do urubu? É um animal necrófago, que é geralmente o lixeiro ambiental, se alimenta de material em decomposição, então nós somos muito gratos a eles, principalmente lá no Parque do Ibirapuera, a gente consegue transitar no parque. Ele tá vazio, tá, gente? Porque eles se alimentam dos peixes que porventura morram ali, e diferentemente dos pombos, esses animais, a literatura nos fala que não transmitem qualquer tipo de doença. Tá, então eles estão aqui num caráter educativo para que a gente proteja esses ovos, se a gente encontrar um ninho. Isso. Onde eles fazem ninho? Em floreira de apartamentos muito altos. Tá. Então, a partir do momento que você tem a presença de urubus na floreira e eles não te estão incomodando, causando um risco para você, manter esses animais, que eles vão ter
tem um papel fundamental no ambiente, Super diferentemente importante. dos pombos, por exemplo, que eu me coloco à sua disposição de uma próxima ocasião, a gente discorrer a respeito. A gente está fazendo um papel de cidadania, justamente falando de todos esses animais para informar, elucidar, esclarecer as pessoas que agem passivas diante de um problema que é muito sério. Como no caso das cobras, né? Que muitas vezes a gente encontra, às vezes ela nem é perigosa, mas a primeira coisa que o ser humano faz é matar o animal, né? Justamente por desconhecimento. Agora, rapidinho, que infelizmente o nosso tempo está acabando, vou deixar o convite para você voltar logo, tá? Porque a gente precisa muito desse conhecimento. Isso aqui também são indícios de que pode ter... Isso aqui, olha o sapato devorado por cupim. Cupim, no couro. O cupim come o couro. Olha só. Aqui a gente pegou, numa cliente da RB, a gente pegou uma câmera fotográfica. Ele não comeu ferro, mas comeu todo o material à base de celulose. E aqui, se você me permite ainda, uma tese de doutorado de uma amiga pesquisadora da USP, que ainda bem que ela tinha isso em disquete. Já estava digitalizado, ainda bem. Todos os dados tinham sido perdidos. E os bichinhos comem mesmo, gente. Eles Vamos tomar comem. cuidado, então. Vamos fazer a proteção que precisa. De repente, colocando telas em casa, né? Eu gostei da ideia do balde, eu não sabia. Achei o máximo. Mas o melhor é processo de desinsetização, porque você fica livre não só de cupins, mas dos demais insetos. Vou deixar invasores. o site para você fazer contato com o Randy Baldresca, que é biólogo, rbcontroledepragas.com.br. rbcontroledepragas.com.br. Obrigada, querido. Desculpa ter que encerrar, mas realmente o nosso tempo acabou. Prazer que assunto incrível. Obrigada, viu? Obrigado você. Até a próxima. Até logo.